E aí galera, certo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou refazendo o vídeo de como jogar Harry Potter TCG. Esse jogo é muito legal, é muito simples galera de entender. Ele foi revivido recentemente por uma comunidade, agora no Brasil ele está ganhando força também. Ele teve 5 sets. Durou de 2000 a 2002, se eu não me engano. Produzido pela Wizards of the Coast, com licença da Warner Bros. Então vou começar apresentando um pouco das cartas. Esse jogo tem umas cartas muito legais, que elas são holográficas. Vocês podem ver, elas são 3D. Tem uma arte muito legal, galera, bem inspirada nos livros da velha guarda mesmo, antes dos filmes. Quando você compra um deck, você vai receber um playmat de papel com as zonas do jogo. O playmat não cabe no vídeo, mas eu vou simular as zonas do jogo aqui. Vou começar explicando as cartas. Nós temos em primeiro lugar cartas de personagem. Você pode ver aqui, tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Primeiro de tudo você tem um nome, embaixo escrito se é bruxo ou bruxa, ou se não é um bruxo ou bruxa. Para ser o seu personagem inicial do deck, você precisa que seja bruxo ou bruxa. Aqui você tem escrito personagem, bruxo, Sonserina, único. Excluindo esse personagem como seu personagem principal, nem você nem seu oponente não podem baixar qualquer outro Draco em campo. Aí você tem o efeito, um texto baunilha aqui. E aí você tem algumas outras informações, ilustrador, a raridade nesse caso está nesse canto aqui, essa estrelinha. Você tem o número da coleção e o símbolo da coleção. Personagens usam duas ações para serem jogados em campo, a não ser que eles sejam o seu personagem principal. Agora nós vamos falar sobre criaturas. Aqui vocês podem ver o nome, criatura, aranha, o efeito, o dano que ela dá a cada turno, no caso 2, vida 1. Dano nesse jogo é representado pelas cartas do seu deck. Então ela dá 2 de dano, ou seja, o seu oponente vai descartar 2 cartas do topo do deck dele. E aqui nós temos uma informação importante, que é diferente. O custo. Então aqui nós temos uma lição, nome, escrito lição e o símbolo da lição. É basicamente tudo que você precisa saber. Essas lições funcionam como a mana do deck. Você baixa elas em campo e elas ficam em campo até serem descartadas por outro efeito. Você não precisa, ao contrário dos outros jogos, como Magic, você não precisa virar mana. Você simplesmente joga ela em campo e ela está ativa. Então aqui vocês podem ver que nós temos custo 1 de trato de criaturas mágicas. Significa que eu tenho que ter pelo menos uma trato de criaturas mágicas na mesa para poder usar. Aqui nós temos um item. Notem que eu tenho aqui custo 2 de trato de criaturas mágicas. Eu não preciso ter 2 criaturas mágicas na mesa. Eu só preciso ter uma criaturas mágicas e outra lição de qualquer outra cor, ou 2 criaturas mágicas mesmo. Então o número representa a quantidade de lições e o símbolo representa uma da cor que você precisa ter para usar essa carta. Isso vale para todas as outras cartas que eu vou apresentar. Aqui tem o efeito, o item, e aqui ele diz prover um trato de criaturas mágicas. Em seguida nós temos feitiços. Essa carta é vertical. Nós temos o nome, o custo está do lado esquerdo, feitiço, o efeito, o texto, raridade, coleção, como já expliquei. Aqui nesse caso, Backfire precisa de 6 lições com o símbolo de Charms. Então eu vou precisar de
Vamos supor que essa lição seja Charms. O resto pode ser de qualquer outra cor. Mas eu preciso ter 6 lições em campo para usar Backfire. Agora nós vamos falar de aventuras. Aventuras precisam de 2 ações para serem colocadas em campo. E elas têm um efeito permanente até que seu oponente resolva. Essa resolução não requer ação. E quando o oponente resolver, ele tem a sua recompensa dita na carta. Local. Eu não tenho nenhuma carta para representar, mas elas são parecidas com aventuras. Elas ficam em campo, no meio do campo entre os 2 oponentes, e o efeito vale para ambos os jogadores. O último tipo de carta que nós vamos ter é Match. Essas são exclusivas de quadribol. Matches ou partidas tem aqui para vencer e o prêmio. Elas ficam em campo como se fosse uma concorrência entre os 2 oponentes. Para vencer a match, você tem que fazer o que está escrito no campo para vencer, e o prêmio é o que você recebe por vencer a partida. Vamos explicar um pouco mais sobre a mecânica do jogo. Então nós temos aqui o nosso personagem principal, nesse caso é um Flitwick. Eu estou usando proxies, que são cartas impressas em casa, para treinar. Você não pode usar essas em competição, mas é uma boa para quem quer começar o jogo e quer montar deck sem gastar dinheiro, até que tenha dinheiro para comprar as cartas. Então aqui nós temos o Flitwick. A habilidade dele: uma vez por jogo você pode trocar 2 cartas na sua mão por uma carta que precise de poder de Charms e prover uma lição de Charms. Essa lição do personagem é permanente. E o seu personagem principal é permanente, ele não pode ser descartado por nenhum efeito. Então, além do seu personagem, você deve ter exatamente 60 cartas no seu deck. Você embaralha o seu deck e compra 7 cartas. 7. Com a comunidade Revival, existem regras que nós chamamos de mulligan. Se você não gostar da mão, você pode dar um mulligan, que é embaralhar e comprar outras 7 cartas. Você só pode fazer isso uma vez. Porém, essa regra não é oficial do jogo, então decidam aí como vocês querem fazer, mas é uma opção. O jogador que começa compra uma carta. Essa regra é oficial do jogo, porém a comunidade Revival diz que você não compra uma carta. Aí também fica a escolha de qual regra vocês vão usar. Eu prefiro usar a regra de comprar uma carta. Então todo turno você deve comprar uma carta sem exceção. Você não pode escolher não comprar uma carta. A estrutura do turno Harry Potter TCG é muito simples. Eu tenho 2 ações e eu posso escolher o que fazer com essas ações em qualquer ordem, e elas podem ser a mesma ação. Então eu posso baixar lição. Vamos supor que eu queira baixar 2 lições, eu posso. Ou se eu quiser baixar uma lição e uma criatura, ou eu posso baixar uma lição e um feitiço. Ou se eu já tiver lições em campo, eu posso baixar uma criatura e mais uma lição, uma criatura e um feitiço. Enfim, fica a critério e depende das cartas que você tiver na mão. À medida que o jogo vai avançando e dependendo do seu deck, você terá cartas que usem 2 ações ou não. Quando eu tenho uma criatura em jogo, após eu comprar a minha primeira carta, imediatamente a criatura vai dar dano no meu oponente. Ele vai pegar uma carta do topo do deck e colocar no seu descarte. Então aqui, por exemplo, Sandstone Gargoyle diz que se meu oponente não tiver criaturas em campo, ele toma 3 de dano ao invés de 1. Então ele vai pegar 3 cartas do topo do deck e colocar no descarte. Todas as cartas descartadas por dano são colocadas viradas para cima no descarte. O objetivo do jogo é você decar o seu oponente, ou seja, que acabe as cartas no deck dele.
Como eu já disse, deck é a vida. Quando você comprar a última carta do seu deck, você perde. Você perde instantaneamente nesse jogo quando comprar a última carta. Tendo em mente tudo isso que nós discutimos, vamos fazer um jogo rápido. Ambos embaralham os decks e compram 7 cartas. Eu não gostei da minha mão inicial, eu vou dar um molho. Meu oponente está feliz com a mão dele. Para decidir quem começa, pode-se usar qualquer método, dados, Jokenpô, qualquer tipo de método, não há especificações no manual. Então vamos supor que a Minerva vai começar o jogo. Ela compra uma carta, coloca 2 lições e passa. Agora o Flitwick coloca 2 lições e passa. Agora a Minerva compra uma carta, coloca 2 lições e passa. O Flitwick compra uma carta, baixa um Sandstone Gargoyle e uma lição. Minerva compra uma carta, 2 Cunning Foxes e passa. Agora prestem atenção. Flitwick compra uma carta e Sandstone Gargoyle vai dar 1 de dano a Minerva porque ela tem criaturas em campo. Então ela vai pegar a carta do topo e descartar. Agora Flitwick pode usar um feitiço. Ele escolheu usar Toll Bitter. Vai dar 2 de dano ao oponente e 2 de dano a uma criatura. Cunning Fox tem 1 de vida, ela vai para o descarte. E o feitiço vai para o descarte do Flitwick. Flitwick vai escolher baixar Delivery Owl. Para baixar essa carta, você deve descartar uma Care of Mythical Creatures de campo. E esse é o fim do turno. Minerva compra uma carta e a Cunning Fox dá 3 de dano ao seu oponente. Ela vai escolher usar Steel Claw. Todas as suas criaturas dão dano ao seu oponente. Então, o Cunning Fox vai dar 3 de dano ao Flitwick. E ela vai baixar Baby Dragon, descartando uma lição. E passa o turno. Agora, Delivery Owl vai ativar o seu efeito. Flitwick vai comprar uma carta antes da sua carta inicial. E agora ele compra a carta do turno. Sandstone Gargoyle dá 1 de dano a Minerva. Flitwick vai baixar uma lição. Mais uma lição e passar o turno. E agora, como nós temos Hagrid Needs Help, essa carta diz que seu oponente só tem uma ação em cada turno. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curtem, compartilhem e vamos manter a comunidade ativa no Brasil do Harry Potter TCG. Site off.